E aí, meu povo, tudo bem? Estou aqui de volta com Dane-se Show. E hoje, meu coração aqui tá tão alegre. Como é bom a gente trazer amigos que são amigos de Jesus. E ela, assim, já é uma amiga de anos. E eu tô muito feliz que ela tá aqui hoje. Eu tô com a Jennifer. Tô E... feliz de estar aqui, que alegria! Olha, Um privilégio. não, gente, esse programa não sei o que vai dar aqui, porque quando a pessoa a gente não conhece, já dá muito, né? Vocês já viram como é que é. Agora eu tô com uma amiga querida, né? E ela é pregadora, ela é apresentadora, ela é cantora, ela tem um movimento de mulheres muito top, não sei se eu vou falar certo, né? Mas é Reborn, Geração Geração Reborn. Reborn. E Isso. assim, ela é muito lindo o poder de Deus que eu vejo na vida da Jennifer. A Amém. gente se Glória a conhece Deus. e eu vi assim ela começando, né? Ali na igreja, na Sim, na célula, célula. festa junina, a gente Foi. A gente se um- encontrou uma vez. lá no meu Aham. prédio. Foi. E eu lembro que ela nem era casada e a gente conversava. E hoje, né, uma mulher casada, uma mulher que leva tantas Amém. mulheres, uma pregadora tão linda. E ó, assim, ó, não fiquem com ciúme, tá? Mas eu acho que para mim é uma das melhores, assim, porque as pregações dela, meu, toca na alma, né? Amém. Glória a Deus. Amiga, Glória a conta um pouquinho pra Deus. gente como é que foi isso, né? Porque ela deu um boom, gente, um boom. E Amém. eu vejo hoje os seus vídeos em todos os lugares. Eu falo, minha, como é que foi isso? Foi a mão Né? de Deus. É que a gente tava falando, né, nos bastidores aqui. Exatamente, foi a mão de Deus. Eu acho que isso é o principal. E é o tempo do cumprimento da promessa de Deus. A gente olha muitas vezes e a gente pensa, nossa, mas de repente essa pessoa chegou nesse lugar. Mas não é de Não é de repente. nada de Tem repente. uma história, tem um processo de bastidor, tem uma fidelidade quando ninguém te via, tem uma entrega quando ninguém te via. E recentemente eu até fiz uma postagem falando sobre isso. Eu escrevi assim, aqui ninguém me criticava. Uma foto eu Ah, vestida eu de vi, princesa, eu vi. que eu queria tanto falar de Jesus que eu fiz uma festa para criança, para convidar as crianças da minha rua para elas ouvirem a palavra. Então eu me vesti de princesa, preparei a festa, preparei tudo para que elas pudessem estar ali, preparei fantoche, para que elas pudessem Olha, receber da palavra de Deus. Então nesse período ninguém me criticava, é. porque eu estava ali nos bastidores, Uhum. estava ali cumprindo, matando leão, matando urso como Davi, por detrás das malhadas e cumprindo o meu chamado. Quando muitas vezes não tinha espaço para cumprir o meu chamado dentro da igreja, eu ia e pregava para as pessoas na rua, fazia evangelismo na rua. Então, eu digo que você precisa aprender a florescer no ambiente que você está. Você não precisa esperar a oportunidade acontecer para você florescer. Ah, o dia que eu ser convidada para pregar, o dia que me derem o microfone, o dia que eu subir no púlpito, não. Floresça onde você está e com o que você tem. Se você tem hoje a sua casa, o seu casamento, a sua família, floresça nesse ambiente, que Deus ele vai te honrar. Se o que você tem é cuidar das crianças da igreja, floresça nisso, que ele vai te honrar. Eu não comecei pregando para mulheres, eu comecei cuidando de crianças. Eu comecei fazendo com tudo aquilo que eu tinha e vinha à minha mão, dando o meu melhor. Então, eu acho que a gente tem que aprender a florescer aonde Deus nos plantou. É forte isso. E você, assim, você sempre foi muito resiliente, né? Eu que te conheço já aí há quase 7, 8 anos, eu vi o que você já passou, né? Passou por um divórcio, um casamento super difícil. Que aí Sim, depois você hoje é casada, graças a Deus, um casamento lindo. Mas você passou por muitas dificuldades dentro da igreja, né? Que sim, você poderia ter desistido. sim. Conta um pouquinho, né, brevemente sobre isso, assim. Como é que você foi se reestruturando? Como é que você falou de honra, né? Eu sempre vi você honrando a Deus. Sim, Desde quando eu te conheço em célula, isso que você falou, servindo de todas as maneiras, sim, né? Até quando você foi meio que excluída, sim. né? Eu vivi uma história bem interessante que esses dias eu até estava contando pra Ju, que tá aqui com a gente, que foi uma experiência que eu vivi. Porque hoje a gente vive uma geração que as pessoas querem os holofotes. As pessoas só querem fazer esse. Ah, eu vou ser de vista? Meu É, nome vai ser falado? é. Vai ter uma foto minha? Uhum, E eu creio que Deus ele quer levantar aqueles que vão servir na cozinha, cuidando das camisetas, nos bastidores. Porque para você, às vezes, viver o seu sonho, você precisa fazer o sonho do outro acontecer.
E isso é muito forte. A Verdade. gente não quer ver o sonho do outro, a gente só quer ver o nosso sonho acontecendo. Sendo que é interessante que quando José, ele conta para os seus irmãos que ele teve um sonho, você vai ver que o verbo está no plural. Ele está dizendo, estávamos no sonho. O sonho, não só tinha José. José, no sonho tinha José e os seus irmãos. Sendo que, qual foi a dor dos seus irmãos? Eu sou protagonista do sonho, então não quero saber do seu sonho. E o que a gente vê muitas pessoas? Eu não quero participar, já que eu não vou ser a pregadora, eu não vou ser a principal. Mas quantas vezes hoje eu tô onde eu tô porque eu sonhei o sonho dos meus líderes, eu sonhei o sonho dos meus pastores, eu servi, eu acreditei nos sonhos deles. E quando eu estava cuidando do sonho deles, Deus estava me ensinando para viver os meus sonhos. E existe essa estação. Se os irmãos de José entendessem isso, que quanto eles serviam para viver o sonho de José, eles também estavam sendo preparados para viver os sonhos de Deus para a vida deles. E a gente muitas vezes não quer aceitar esse processo. E eu me lembro que quando eu passei por essa dor, essa ruptura no casamento, meu pastor me acompanhou, ele acompanhou toda a história, e ele falou assim, Jennifer, por amor e cuidado de você, eu ministrava o louvor na igreja, já estava sempre ali no altar, sempre ministrando, eu vou pedir para que você fique 6 meses no banco. Eu sei que você não tem culpa do que aconteceu, eu sei que foi uma opção dele, eu sei de tudo o que aconteceu, mas para preservar você das críticas, para preservar você dos julgamentos que vão vir, eu vou te pedir para você ficar 6 meses no banco, você não vai subir para cantar durante esse período. E eu aceitei, sendo que nesse período, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Atitude estava lançando seu primeiro CD. Um dos CDs que mais estourou na IBA. E eu estava fazendo parte de todo o processo, de toda a gravação. E no dia que eles iam fazer o lançamento pela gravadora MK, na época, eu não poderia estar, porque eu já estava no banco. Ou seja, eu tive que matar o processo ali na metade. Então, eu vi todo mundo subindo para cantar, mas involuntariamente, hoje eu vejo o fruto disso. Eu falei assim, eu vou. E eu fui. E sentei na primeira cadeira. E cantei como se eu estivesse lá em cima. E eu fiquei sabendo que depois o meu pastor falou assim pro líder do louvor. Ele, meu Deus, eu achava que a Jennifer nem viria, porque ela não poderia cantar. Mas ela veio e ainda ficou na primeira cadeira. Então, mesmo diante do processo difícil de banco, eu adorei no banco como se eu estivesse lá em cima. E eu acho que a gente precisa viver isso. Foi um momento doloroso que o meu pastor, ele quis me proteger dos julgamentos, mas eu aprendi a adorar no banco como se eu estivesse lá em cima. Porque o mesmo Deus que receberia se eu estivesse em cima do altar, também recebeu quando eu estava ali embaixo. Eu acho que é a mesma coisa, né? A gente tem muito movimento de mulheres, você trabalha com mulheres, e a gente sabe que parece às vezes que tem aquela concorrência, né? Tipo, eu fui num evento de mulheres há pouco tempo, e minha amiga falou assim, Dani, pra que você vai? Você vai lá servir, você já tá fazendo tanta coisa. E eu falei, não, eu vou lá servir essa pessoa. Que não é porque eu não vou estar lá pregando, eu não vou estar lá junto, ou não é o meu evento, porque eu faço evento hoje, que eu não vou, eu quero ir servir ela. E eu senti assim que minha amiga falou assim, nossa, eu não esperava que você ia ter essa atitude, né, de estar ali. Porque não é mais comum. Então, infelizmente. A gente ir para esse lugar, né, eu vou servir, eu não vou estar ali, mas eu vou estar junto. Como que foi também esse trabalho seu, né, com mulheres hoje, né, de fundar esse movimento e realmente falar para essas mulheres? Porque hoje você é empresária, você canta, você também prega. Como é que foi que nasceu? Eu acho que nasceu das minhas cicatrizes. Porque eu acredito que todos nós vamos passar pelas dores. Mas a gente não vai ficar para sempre nesse lugar de dor. Essa ferida, ela precisa ser fechada, ela precisa ser cicatrizada. E ela precisa forjar em você a mulher que Deus espera que você seja. A mulher que Deus deseja que você seja. E o Reborn fala de renascer, de recomeço. E quantas mulheres querem viver o novo de Deus, mas continuam apegadas àquilo que lhes adoece. E não vivem a virada de chave, não vivem o novo. A Bíblia fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Então, o Reborn, ele nasceu sobre a possibilidade de você se reconstruir, recomeçar a partir daquilo que você passou. E sair desse lugar de vítima. Porque eu sempre digo uma coisa, tem pessoas que Deus deixa chorar muito, mas tem pessoas que Deus diz assim, chora rápido, porque eu tenho pressa de usar as tuas lágrimas para o meu louvor e para a minha glória. Eu tenho pressa de usar o seu testemunho para alcançar outras vidas. Eu tenho pressa de fazer da sua história
um mapa para que aquelas que estão passando pela mesma situação vão encontrar o caminho da sobrevivência, o caminho da superação, o caminho de encontro e direção ao propósito que Deus tem para a vida delas. Então, o Reborn, ele nasceu disso. E como que eu venci as minhas dores? O meu principal caminho, e eu acho que esse foi o diferencial de tudo, foi minha vida devocional. E eu tenho vida devocional na época que não se falava de vida devocional. Porque eu tive um líder de jovens que ele foi muito importante na minha vida, na minha caminhada com Deus. Eu me lembro que eu chegava na igreja e ele falava, e aí, como foi seu tempo com Deus hoje? Antigamente se falava de devocional. Tô falando de quando eu tinha Verdade. 15, 16 anos. Não se falava de devocional. Não tinha nem as agendas, eu acho, de Não devocional. tinha, não. Né? E o que ele incentivava é porque ele dizia que todos os dias, na viração do dia, Deus descia para ter um encontro com Adão e Eva. E do mesmo jeito que Deus ele descia para se relacionar, ele deseja que a gente pare tudo para se relacionar com ele. Então, ele falava muito isso. Aí eu falava, não, mas hoje eu não consegui estudar. Hoje eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar. Ele falou assim, o que você faz de madrugada? Eu falei, vou dormir, tô cansada. Aí ele fala, o Salmo 63, de madrugada te buscarei. Porque quem tem Eu sede amo oração de madrugada. vai achar um tempo para ter com Deus. Você tem que achar algum horário. Então, eu aprendi a guerrear minhas guerras na oração. A minha vitória na vida sentimental veio na oração. Olha. A minha vitória em todas as áreas, profissional, veio na oração. Porque antes de você conquistar no mundo natural, você precisa conquistar no mundo espiritual. E a chave é o portal aberto que você tem da terra com o céu. É ali que você conquista. Quantas coisas eu vivi de vitória na minha vida de oração. Então, Geração Reborn, ele tem uma perna, que é a principal delas, que é o quarto de guerra, que são os grupos devocionais, onde nós ensinamos, levamos a palavra de Deus de segunda a sexta para as mulheres. Todos os dias elas estão recebendo uma palavra, uma oração. E ali elas são ensinadas a você ter essa busca. Porque tudo começa nesse lugar. Você pode ter a técnica que for, você pode fazer o curso que for, mas se você não tiver vida de oração, a chave não vira. Tem que começar por aí. Sim. E então, o Geração Reborn, ele nasceu para ensinar mulheres a viverem esse devocional. E aí, Deus nos deu o planner devocional, que é o do Geração Reborn, que é um planner que ele ensina você como você ter sua vida com Deus. Então, são ferramentas para o seu dia a dia. Deus foi nos dando estratégias para ensinar as mulheres a se colocarem nesse lugar. Porque falar de oração é fácil, viver a oração não é fácil. Você ficar dentro do quarto, parece que você está orando para as paredes. Eu sempre digo, você começa a orar, dá fome. Você começa a orar, você lembra do e-mail que você não respondeu. Dá sono, dá vontade de ir no banheiro, tudo. Porque existe uma guerra no mundo espiritual para que você não destrave na oração. E não tem como, né, Jenny? Você que tá aí, que você prega, que você fala, né? Às vezes a gente fala para tanto amigo, a gente fala para tantas pessoas, só que a gente não fala com Deus. Exato. Que é o principal, né? A gente não cria essa intimidade. Hoje eu posso dizer, eu tenho uma certa intimidade com a Jenny, porque eu conheço ela há muito tempo, dá pra gente brincar. A gente chegou aqui e contou coisas antigas que aconteceram, né? Você tem um relacionamento, mas como é que você vai falar com Deus se você não tem relacionamento nenhum? Exatamente. Né? Como é que você vai pregar? Como é que você vai ter um movimento se hoje a sua base é o principal, é oração e jejum? Sim. Né? Nada acontece através disso. Sim. E é muito lindo ver, né, a sua caminhada, que sempre foi assim, né? Eu sempre vi você cantando, orando, você recebendo as pessoas na célula, você dando uma palavra, você sendo usada. Esse agir de Deus na sua vida, né? Eu tenho um movimento das Queens também, eu falo, melhor do que você estar no palco é você colocar outras pessoas no palco, né? É você dar luz. E eu vejo que você, em cada palavra, em cada canção, você dá luz a esse ministério, né? Sim. O nome mesmo do seu movimento fala Reborn, sobre isso, renascer. Como é que Deus foi trabalhando isso no seu coração hoje, né? De você estar com a sua família, casou, né? De você estar renascendo cada vez, né? Sim. Mais. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Elias, que é meu marido. Ele é o meu maior encorajador. Muitas vezes, no início, até na época que você me conheceu, você não me conheceu pregadora. Você me conheceu a menina da célula, a menina que cantava. Eu não pregava. Não. Então, assim, foi uma coisa que estava dentro de mim que eu nem sabia e que eu nem queria. E o meu marido, ele foi essa pessoa que descobriu. Ele foi aquele que pensou isso que estava lá dentro de mim, que eu nem sabia. Ele falou assim, você não é uma cantora que prega. Você é uma pregadora que canta. E eu querendo cantar. E tudo que eu fazia para cantar não dava certo, Dani. Tudo que eu fazia para cantar não fluía. Tudo que eu fazia não dava certo. As portas se fechavam, as portas se fechavam. E eu falei assim, chega de lutar com Deus.
Deus, o Senhor me quer para a palavra? Então tá bom, eu vou me render. Sabe o que eu comecei? E doía muito no meu coração, e eu até já falei isso pro pastor líder lá, e ele foi me colocando na geladeira. Ele não me colocava para escalar, não me chamava, e eu falava, gente, eu quero cantar e ele não me põe para cantar. Eu quero cantar e ele não me escala. E aquilo doía demais em mim. E a voz é linda, viu, gente? Não era nem porque era desafinada, né? Não dá nem pra dizer, ó. Mas era uma equipe muito grande, né? Igreja grande. E aí aquilo... Mas Deus permitiu. Sim. E eu falei assim, Deus, chega de lutar com o Senhor. Por quê? Na minha perspectiva, cantar é mais fácil. Você chega ali, você canta uma música que toda a igreja sabe. A igreja levanta a mão, fecha os olhos, interage com você. Agora a pregação não, é o povo olhando para você, esperando que você diga algo que faça sentido para elas. Então é muito mais desafiador, exige muito mais estudo, muito mais dedicação. E eu falei assim, ai, gente, eu quero pregar. E aí eu me rendi. Eu falei assim, ai, Deus, é isso que o Senhor quer? Eu lembro que eu passei por uma semana bem difícil. Falei assim, Deus, eu tô cansada de lutar com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem me chamado da minha vida, eu não vou mais resistir. É isso que o Senhor quer? Então tá bom. Aí meu marido falou assim, então começa a fazer um vídeo de palavra, 1 minuto por dia. E aí eu comecei a gravar vídeo de 1 minutinho no meu Instagram. Todo dia uma palavra de 1 minuto. Todo dia uma palavra de 1 minuto. Com isso, aí eu falei assim, vou fazer o YouTube. E aí nasceu o Geração Reborn, começou o grupo de devocionais e eu fiz o primeiro culto de abertura do Geração. E nesse culto eu gravei e subi o vídeo no YouTube, sendo que eu nem tinha seguidor no YouTube. Era qual vídeo? Foi o vídeo da minha pregação, onde eu conto as minhas cicatrizes, a minha história. E quando eu vi, e crescer no YouTube é muito mais difícil do que Instagram e todas as outras redes. É desafiador. E aí, quando eu vi, a menina que me ajuda nas minhas redes sociais, ela falou, gente, seu vídeo viralizou. Já estava com quase 50 mil visualizações quando eu vi. E hoje é um vídeo que já tem 1 milhão de visualização. Meu Deus. Então, Deus, ele deu crescimento. Não teve nenhuma estratégia, não teve tráfego, não teve nada. Não, você montou o canal? Eu tinha um canal com Parado não tinha lá. nem 1.000 seguidores no canal. Quando eu vi, o negócio foi crescendo. Hoje eu já tenho mais de 100 mil inscritos. Olha. Então, foi a mão de Deus. Então, eu vi a mão de Deus no decorrer dessa trajetória. E foi quando eu o quê? Me rendi ao chamado da palavra. Quando eu me entreguei. Você obedeceu. Quando eu obedeci. E a obediência, ela atrai a bênção do Senhor. E é muito doido que a obediência também, ela tá muito ligada à vontade de Deus. Então, às vezes, a gente quer fazer pela nossa força. Não, eu quero cantar, né? Talvez você, não, o meu ministério é cantar. Não me vejo pregando. E, às vezes, o seu ministério tá ligado com o seu propósito. E, às vezes, é o que a gente não quer. Exato. E aí, quando você obedece, aí As a portas graça se abrem, as portas se abrem. Que exatamente. Forte, né? E é assim que Deus fez. E eu acho que é não desprezar os pequenos começos. As pessoas desprezam os pequenos começos. Mas a gente não pode desprezar. E eu lembro que eu comecei pouquinho, sem muito seguidor, fazendo o meu melhor. Não fique apegada a curtidas, a compartilhamento, a quantas pessoas viram. Se uma vida já foi abençoada, já valeu. Você já cumpriu sua missão. Se uma pessoa foi alcançada, foi transformada pela palavra de Deus através da sua vida, já valeu. Não desprezar os pequenos começos, porque tudo que nasce grande é anomalia, é doentio. Forte isso. Aceite os pequenos começos. A Bíblia mesmo fala, não despreze os pequenos começos. Porque há uma graça e o favor de Deus. E a Bíblia diz que a vida do crente é assim, é de graça em graça, de glória em glória, até a gente alcançar o nosso propósito. Então, eu comecei pequeno, do jeito que eu podia. E eu vou dizer, Dani, teve igrejas que eu fui pregar, que teve outros vídeos meus que também viralizaram, que era uma igrejinha que não tinha nem 12 pessoas. Olha me ouvindo. Só. E esse vídeo dessa igrejinha viralizou. Olha Foi aí. meu marido segurando o celular aqui, ó. Gravou toda a pregação, eu subi pro YouTube e viralizou. Ou seja, você não precisa estar na igreja com um telão de LED, você não precisa estar na igreja famosa, você não precisa... Quando Deus, ele quer fazer, ele pega o teu vídeo dentro da igrejinha e ele vai fazer circular, ele vai soprar, ele vai fazer, porque é do interesse, é do querer dele. Exato. Ele age onde a gente menos espera. Exatamente. E é muito importante você falar nisso, porque eu percebo que hoje as pessoas estão muito assim, não, é aquilo que você falou, né? Tem muito público, vai ser assim, vai ser assado. E às vezes não faz com base
tem. Às vezes quer ter a melhor câmera, o melhor celular. Eu trabalho com isso, né? Então eu falo com meus alunos, vai lá pra luz do sol. Você não tem aquele... melhor luz, não tem ring light. Né? Vai lá pro sol. Exato. Entendeu? Grava de frente à janela. Pega o seu celularzinho. Claro, gente, a técnica é importante. A gente tá aqui no estúdio, né? Então a gente põe uma luz, vocês estão vendo uma câmera de cinema que não tem nem no Brasil, tem todo um aparato aqui. Mas normalmente ninguém começa assim. Eu não comecei no estúdio assim, comecei com o meu celular. Sim. Eu fazia, e eu demorei muito tempo para entrar no digital, porque eu vinha de TV, então eu queria tudo perfeito, aquilo que a gente falou do perfeccionismo. O perfeccionismo te trava, é um contrato com o diabo. Rasga esse contrato, faz. Se Deus colocou algo no seu coração, obedece. Que quando você obedece, não tem erro, né? Forte isso, hein? É um contrato com o diabo. O diabo, Bora rasgar, ó. Escreve bem grandão, perfeccionismo. Vai agora, ó, rasga. Pica, ó, nunca mais. Eu vou me levantar, vou gravar com o que eu tenho. Vou dar o melhor com o que eu tenho. Com o que eu tenho e fazer. E olha aí onde essa pessoa for parar, gente. Eu sou testemunho vivo, eu vi. Amém. Amém. E vai para lugares muito mais longe. Esse final de semana a gente estava aqui no congresso da Joyce Maia e ela falou muito disso. E a gente vê uma mulher que é vulnerável, que ela passou dificuldades, né? Essa coisa que ela falou da reputação. Nossa, pra mim foi incrível. Pra gente não se preocupar. Desista da sua reputação. Desista, né? Desista. E sirva. O que você pegou mais de chave nisso? Tudo? É porque, na verdade, a gente fica muito apegado ao que as pessoas estão pensando de mim, o que elas vão achar de mim. E, principalmente, quando você decide viver o seu chamado, seu ministério, as pessoas, agora é blogueira. E agora quer aparecer. Sendo que as pessoas não sabem que você só tá obedecendo, que você só tá cumprindo um chamado. E deixa falar, fogo de palha, vai começar ou vai continuar? E você não tem que se preocupar. Ela pensou, quando eu fizer a obra de Deus, nossa, minha família vai me abraçar. Ela disse que perdeu amigos, perdeu família. Muita gente desprezou ela, ela foi criticada na cidade dela, apareceu na capa do jornal, críticas a respeito dela. Mas ela falou assim, hoje, graças a Deus, tem pessoas aqui nesse auditório de 14 mil pessoas que gostariam de almoçar comigo. Então, não se preocupa, que vão ter... Ela falou assim, tem aqueles até hoje que não gostam de mim, mas com certeza vão ter aqueles que vão querer almoçar com você, que vão honrar o que você carrega. E é interessante que eu tinha visto esse rapaz lá do lado de fora. Tinha um rapaz do lado de fora da conferência. Com fone, né? Depois eu vi também. Com falando mal dela lá na porta do evento dela. Falando que ela não pregava o verdadeiro evangelho, dizendo que ela acha que só vai subir para o céu quem sorri, e não prega sobre o negar a si mesmo. E só o que a Joyce pregou que ela falou. Foi sobre negar a si mesmo. Foram os 3 dias amar falando os sobre inimigos, servir, perdoar, doar, se servir. E, gente, por isso que eu falo, né? O nome do programa é Dane-se. Dane-se o que os outros vão dizer. Exato. Se posicione. Seja aquilo que o Senhor te chama para ser. O Senhor nos chama para ser luz, né? Para servir. Maior é o que serve. Ele nos chama para ajudar. Isso que ela falou me marcou muito, né? Você amar os que menos merecem. Do que vale eu amar só a Jennifer, que eu amo mesmo, né? O que vale? Eu tenho que amar também quem me persegue, né? Quem luta contra. A gente se preocupa muito com a opinião dos outros e às vezes a gente exclui também aquele outro. E a gente pode ser, talvez, sinal da graça de Deus, porque ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste a ser amado, mesmo quando ele não merece. Fala, exato. Aquela pessoa tá me amando, né? Por quê? Você já passou por isso? Agora, né, você tá famosa, Sim. né, amiga? Como é que é lidar com haters? A própria família, às vezes, não nos apoia. Como é que você passou com essas dificuldades no ministério? Eu acho que, assim, desde o início do meu chamado, não foi fácil. Para você ter ideia, eu comecei a ter uma função na igreja em torno de 12, 13 anos. Eu comecei sendo professora da escola dominical, cuidava das crianças... eu regia o coral, gente, eu fazia assim, regia o coral infantil, e eu servia com muito amor. Eu morava no Nordeste, na Zona Norte, morei em Natal, no Rio Grande do Norte. Que eu sou de João Pessoa, né? Bem pertinho. Eu morei em Natal, na Zona Norte. Mas você nasceu lá, não? Não, sou do Rio. Meu pai é militar e ele foi morar lá. Tá. E esse bairro que eu morava era um bairro simples. E, assim, tinha várias ruas que elas não eram nem asfaltada, era ruas de barro. E eu amava tanto aquilo. Eu passava na casa de cada criança, eu batia debaixo de sol para pegar as crianças, para os pais não terem a obrigação de levar, porque senão não levavam,
para pegar as crianças, levar até o ensaio, depois eu pegava cada criança e levava para casa. Tudo pelo prazer de servir. E eu nunca esqueço. E eu vim de uma igreja muito rigorosa. E o pastor um dia passou e me viu jogando bola. E ele falou assim, Jennifer, você está afastada de todos os seus cargos porque você está jogando bola. Meu Deus do céu. E eu lembro que eu entrei chateada. Gente, eu cuidava das crianças. Ele me afastou de tudo, porque eu estava jogando bola. Para ele era pecado. Então, eu entrei chateada. Eu falei, que absurdo e tal. E eu já tinha uma mente aberta, porque meu pai ele já tinha sido transferido, eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos. Então, a gente já tinha uma mente mais aberta para essa questão de usos e costumes. E aí, meu pai falou assim, Jennifer, eu não concordo com o que ele fez. Mas enquanto nós estivermos debaixo dessa igreja, você vai ser obediente à visão desse pastor. Enquanto você estiver aqui debaixo dessa igreja, você vai honrar, abraçar, beijar, tratar ele bem. Você não vai virar a cara, você não vai fazer rebeldia, você vai manter a sua postura. E eu lembro que foi ali um dos maiores ensinamentos da minha vida. Porque é muito fácil você honrar quem te honra. É muito fácil você honrar quem fala bem de você. Agora, o pastor que te afastou de todos os seus cargos, e eu lembro que quando eu vi ele, eu fui... Abracei o pastor Vicente, o nome dele. Abracei ele, falei, oi, pastor e tal. Continuei falando com ele normal. E depois de muito tempo, ele falou assim, o único jovem que eu corrigi nessa igreja e continuou me abraçando e me tratando bem foi a Jennifer. Olha. E ele falava isso por onde ele ia. Ele passou a pastorear outras congregações. E por onde ele dava o meu exemplo. Mas eu aprendi através de um conselho do meu pai. Porque... as lutas vão vir quando você se dispor a fazer algo. Vai vir até quando você tem 13 anos. Até quando você está fazendo de tudo em prol da obra. Vai aparecer. Então, eu fui aprendendo no decorrer disso. E outra, eu vou te falar, existe uma dor no Ministério Feminino. A mulher é muito silenciada. E ela foi silenciada por muito tempo. Então... e às vezes as próprias mulheres não silenciam, apoiam, né? As mulheres. Existe essa então, concorrência. existe. Então, existe uma dor já no Ministério Feminino. Você vê que pregadoras mulheres, nós não temos tantas no Brasil. Se você olhar mesmo, a gente não tem tanta. Comparado ao homem pregando. Então, o homem ele sempre teve esse lugar da pregação, esse lugar. A mulher, não. Eu lembro que quando, na minha adolescência, eu queria ministrar louvor e tal... porque eu sempre usei a palavra dentro do louvor. Você vê, a palavra sempre estava dentro de mim. Sim. E o pastor falava assim, Jennifer, vem cantar. No microfone ele falava, vem cantar, mas ministra não, só canta e senta. Não ministra. Então, sempre teve coisas assim, podando você, cortando você. Então, eu tive que aprender com tudo isso. E aí, eu ia, cantava e sentava. Até mulher eu era pastora, obediente. Né? Agora tá aparecendo pastoras. Não, e ainda existem igrejas que não reconhecem o ministério pastoral da mulher. Sim. Então, existe uma resistência, uma dor no Ministério Feminino, que, às vezes, ela se consagra pastor depois de muito tempo. Sim. Depois de ter que provar muito quem ela é. Às vezes, o homem, ele pregou em 2 igrejas, ele já é consagrado a pastor. Agora, a mulher não, ela tem que ter 10 anos de ministério para ser consagrada. Verdade. Então, existe uma dor no Ministério Feminino. Então, se existe uma resistência para quem prega, para quem ministra a palavra de Deus, para quem aceita o ID, existe. Mas quando é mulher, ainda existe em dobro. Verdade. E essa é uma dor que é pouco falada. A mulher, existe uma resistência. Mas o Senhor, ele sempre olhou para a mulher e falou assim, vou dar a ela a mensagem da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, quem é que soube da mensagem da ressurreição? Uma mulher? Maria Madalena. Então, Deus deu à mulher a mensagem. A gente carrega a mensagem. Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho, ele disse para os homens irem pregar. Todos, ide e pregar o evangelho. Então, essa é uma missão nossa. E apesar de todas as resistências, das pessoas que não concordam, as pessoas que vão dizer que você quer aparecer, as pessoas que não honram o que você carrega, continua. Porque vai ter alguém que vai ser abençoado, vai ter alguém que vai ser salvo, vai ter alguém que vai ser batizado. E a gente tem que olhar para isso, olhar para Jesus e continuar. Mas um ponto que eu acho muito importante, Dani, é também a gente pregar o que vive. E eu acho que a gente vive num tempo que se prega muito o que não se vive. E a maior tragédia é você pregar muito bem aquilo que você vive muito mal. É você dizer para os outros o que eles têm que fazer e você não faz. É dizer para os outros que você tem que ser o que você não é. As redes sociais, né? A pessoa sempre tem que estar ali na rede social, ela tem que mostrar aquilo, ela tem... E às vezes dentro de casa tá a família destruída. Exato. Né? Exato. Então a gente precisa ser uma verdade. E eu creio que o tempo é esse. Se a sua família precisa da sua atenção, recua.
Recua seu ministério, recua suas agendas, recua. Porque vale muito mais você ganhar sua família do que você ganhar o mundo todo e você perder sua casa. Eu decidi, né? Esse ano eu decidi que eu ia viajar menos. Eu tive uma reunião com as meninas, que eu tenho esse movimento que tá nos Estados Unidos, aqui a gente tá em 6 lugares. E quase 20 lugares no total. E aí eu decidi que esse ano eu ia viajar menos. E Deus me colocou na palavra. Eu tenho um filho de 12 anos, né? Vai fazer 12 anos. Eu quero estar mais final de semana com o Davi. Apesar que ele viaja comigo, né? A maioria das vezes. Mas Deus confirmou comigo. Tem confirmado isso. E eu falei, o tempo de estudo. E eu falei, olha, gente, vão tocando. Vocês são líderes aí. Eu vou tirar esse tempo de estudo. Tanto que eu tô fazendo carisma, que é no sábado. Então, eu não vou ter um movimento no sábado. E a maioria é no sábado. Então, eu não vou estar em todos, né? Aqui em Orlando eu ainda consigo fazer na sexta, só que eu faço no horário que ele está na escola. E Deus, eu fiz esse combinado com Deus. Esse ano vai ser de estudo. E é engraçado que até a escola que eu tô de inglês, ela é bíblica. E quando eu me inscrevi, eu nem sabia. Ela é de teologia. Que legal! É muito legal. E aí eu tenho que fazer textos de acordo com o livro, o Evangelho de Mateus, Nossa, de que não maravilhoso! sei o quê. E eu tenho que entregar várias redações e estudar. Eu falei, cara, até nisso, até na escola de inglês, Deus está te sendo esse tempo preparando. de estudo, né? Porque eu tive muitos anos, eu tô na caminhada há mais de 20 anos. Mas fazia tempo que eu não parava para estudar. Eu estudo a palavra do dia a dia. Mas você fazer um curso de teologia, fazer um curso igual eu tô fazendo carisma, de 6 horas, né? Todo sábado. E é por isso. Eu falei, meu filho tá passando essa fase de adolescência, né? Então, existe o tempo de estudo. Existe um ano de você afastar. Nem todo tempo você precisa estar sempre à frente. Exatamente. Você tem que estar o tempo todo pregando. Você tem que estar o tempo todo no microfone. Às vezes, a gente tem que ter esse discernimento de recuar. Deus me deu uma mensagem para esse tempo que foi... Eu até preguei isso na conferência do Geração Reborn, que a gente teve agora há pouco tempo, que estratégia de guerra é também saber recuar. Estratégia de guerra é você saber dar um passo para trás. Porque muitas vezes é como a flecha. Antes dela ser lançada, ela precisa ser puxada para trás. Deus precisa tratar você aqui atrás, para depois te lançar e você acertar o alvo. E a gente tem muita gente ferido, muita gente machucado, porque não quer ceder ao recuar. Quer estar sempre à frente da batalha. Quer estar à frente da batalha. Sendo que muitas vezes Deus ele quer te puxar para trás, para te preparar para aquilo que ele tem para sua vida. Um é Deus te matando, um é Deus dizendo que você não vai viver o seu chamado, mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de ir, há o tempo de ficar. E a gente precisa entender isso. Eu amo a história de Davi, porque quando ele estava em grande ascensão, ele tinha matado Golias, ele tinha casado com a filha do rei. Ele estava assim, crescendo. Ele vinha das batalhas, as mulheres cantavam a respeito dele. E do nada, Saul começa com uma perseguição insana, uma perseguição contra aquilo que ele carregava, e começou a jogar lança para ele. Ele teve que sair fugido, correndo, e ele foi para a caverna de Adulão. Mas antes dele ir para essa caverna de Adulão, ele passou na cidade dos filisteus. Ele foi para Gate, no rei Aquis. E quando ele chegou ali, muito interessante isso, ele era um guerreiro. Ele matava milhares mesmo. Rei Saul pediu assim, para você casar com a minha filha, traz 100 prepúcios de filisteus. Porque ele fez isso já querendo que Davi morresse na batalha. Ele não trouxe só 100, ele trouxe 200 prepúcios. Então, ele era o cara na batalha. Mas ele chega desesperado, ele corre lá para o rei Aquis. E quando ele chega ali, os servos do rei dizem assim, por acaso, não é esse o rei de toda a terra? E diz assim, esse não é o que as mulheres cantam, Saul mata milhares e Davi 10 milhares? E nesse momento, Davi se faz de louco. Davi não poderia pegar a espada, que a Bíblia diz que ele passou em Aimeleque, pegou a espada do rei do Golias. Ele não poderia pegar aquela espada e matar todo mundo. Se vocês estão falando que eu sou, então vou provar a vocês que eu sou. Se vocês estão dizendo que eu sou esse bom... Não, a Bíblia diz que ele começa a babar, a se fazer de louco, se jogar no chão. Sabedoria. Por quê? Existem estratégias de guerra que você tem que guardar a espada e você tem que se fazer de louco. Fingir que não é com você. E é muito interessante porque os servos do rei, eles dizem assim, por acaso não é esse rei de toda a terra? Te pergunto, Davi já era rei? Não. Mas é porque o diabo ele tem mais certeza de onde você vai chegar do que a gente mesmo. Sim. O inimigo, às vezes, ele tem
Às vezes não. Ele tem mais fé das promessas de Deus pra sua vida do que a gente mesmo. Enquanto Deus te dá uma promessa e você fica, será que vai acontecer mesmo? O diabo já tá dizendo, ele é o rei de toda a terra. E às vezes você não entende porque você tá vivendo tantas guerras. Você fala assim, mas gente, eu nem sou ninguém. Amigos deixaram. Não, você fala assim, eu sou tão pequenininha. Gente, eu não sou nada, eu tô começando já essa fúria toda. E essa guerra, é porque o diabo já sabe onde você vai chegar. Aí você fala assim, meu Deus, eu sou ninguém. Mas é porque o inimigo já sabe que você vai ser o rei da terra. Então o inimigo ele não tem raiva daquilo que você é, ele sabe daquilo que você vai se tornar. Então, existem batalhas da guerra que ele poderia pegar a espada e dizer assim, vou provar pra eles que eu sou. E o pior é que o diabo ele é um perdedor, ele já perdeu, não tem futuro pra ele e ele não desiste. E é a gente que o Senhor tem esse chamado, a gente sabe onde a gente, né, o Senhor prometeu, a gente desiste. A gente fala, meu Deus, que perseguição, né, não entende. Então, isso que você tá falando é muito forte. Sim. Então, a gente precisa saber recuar. Eu achei que Davi... Ele desceu. Ele foi humilde. Ele se fazia de louco. Tendo uma espada na mão, sendo quem ele é, guerreiro. Ele poderia dizer, então vou matar a cabeça, vou arrancar a cabeça de vocês tudinho aqui. Sim. Não. Se fosse um Saul orgulhoso, ele ia talvez fazer isso. Mas Davi não. Ele não estava pautado daquilo que ele fazia. Porque ele sabe que aquilo que ele fez só foi por causa de Deus. E desde o chamado dele, né? Porque ele sabia que ele ia ser rei. Sim. E ele voltou para onde? Ele foi lá com as ovelhas. Ele foi lá, voltava. Voltou. José sabia também. De todas as promessas. De todas as promessas. E aceitou. E a Bíblia diz que ele prosperava. Prosperava na casa de Potifar. Em qualquer lugar. Prosperava na presídio. Ele tinha a chave da prisão, gente. A chave. Então, a gente precisa entender, né? Eu vi, quando eu tomei essa decisão até, depois de 2 dias, eu falei, Deus vai mandando sinais. A Viviane Martinello falando que ela também estava à frente. E Deus falou, você vai ficar 1 ano sem pregar. 1 ano você vai ter que sentar no banco ali. E ela falou assim, quando eu falar com meu marido, ele vai dizer, não, vai. Ele achou maravilhoso, pode ficar em casa. Não, ok, se Deus te falou, meu bem. Então, a gente precisa saber recuar. A gente precisa dizer, não, vou dar uma pausa aqui para cuidar dali. Vou dar uma pausa aqui de ministrar para poder cuidar da minha casa, para cuidar do meu casamento, para cuidar da minha família. Deus, ele quer isso, porque ele quer que a gente seja uma verdade. Ele quer que aquilo que a gente prega seja uma coerência com aquilo que a gente vive. Sim. E a gente precisa de pessoas que são inteiras, que são íntegras, que aquilo que é pregado tem frutos na sua vida, no bastidor, quando ninguém vê. E como é importante, né, também a gente se abastecer, né, Jenny? Porque às vezes a gente está no ministério, a gente está à frente, e às vezes esquece de estudar, reabastecer, de fazer jejum, né? Às vezes, como a gente fazia no começo, né? Que a gente jejuava, que a gente fazia. Exatamente. Então, você precisa... Peraí, eu tô jejuando? Eu tô voltando ao meu tempo de oração? Ou eu só tô pregando, tô viajando, tô fazendo... Então, assim... Exatamente. Esse tempo é importante, né? Sim. Tá demais aqui. Por mim, eu ficava horas aqui. Eu assim, fui muito... ministrada aqui, Deus sabe. Amém. Né, das coisas que você falou, e uma alegria ter você aqui. Amém. E eu queria, amiga, que você olhasse para aquela câmera e desse para mulheres, desse uma palavra para quem às vezes se sente inferior, fala assim, não, eu não tenho chamado. Não, eu tô passando muita tribulação. Não, você é uma pessoa que é um exemplo para mim, né, de fazer resistência, né? Sim. Resistência, persistência. Sim. De servir mesmo de verdade. Eu te acompanhei, eu via você servindo, eu via o quanto que não é o que você faz hoje. Sim. Você já fazia nos bastidores. Sim. Né? Eu queria que você desse aqui um conselho aí para quem está começando. Amém. E às vezes acha que é difícil, né? Sim. Eu quero dizer para você que está aí no seu ministério, que você fala assim, nossa, mas ninguém tá me vendo, tô vivendo uma fase de esconderijo. Que às vezes o esconderijo dói, porque você fala assim, nossa, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, Deus disse que eu ia fazer e não vejo nada acontecer. Eu quero te dizer, floresça com um pouco que Deus te entregou. Floresça no lugar que Ele te colocou. E não se preocupe com a grandeza e a expansão do seu ministério. Se preocupe com a profundidade do seu ministério. Porque esse período de esconderijo, ele está aprofundando as suas raízes para sustentar a grandeza daquilo que ele vai te dar. Porque não adianta ser grande sem estrutura. Então, essa é a fase que ele está te estruturando, te preparando para receber a grandeza das bênçãos que ele tem para fazer no seu ministério, no seu chamado. Então,
Flua naquilo que Deus te chamou. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda e não despreze os pequenos começos de Deus na sua história. Porque é através desses pequenos começos, Deus vai fazer algo grandioso que você nunca imaginou, você nunca nem pensou que seria possível. Porque às vezes a gente olha para a promessa e olha para a nossa história e a gente fala, como que a promessa vai se cumprir? Mas Deus, ele vai mover, fazer todo o movimento necessário para realizar na sua vida tudo aquilo que ele prometeu. Então, não se preocupa com a expansão, com a grandeza. Se preocupa com a profundidade. Se preocupa em ser verdadeiro. Se preocupa em ser inteiro. Se preocupa em ser alguém que não apenas se divulga, porque quem vive o chamado de Deus não precisa se apresentar. Deixa que o céu te apresente. Amém? Amém. E quando o céu apresenta, hein? Ah, filho, quando o céu te apresenta, quando o favor de Deus estiver sobre você, você vai ver, tudo flui, nada fica pesado. Ai, amiga, não quero acabar. Pode ter 2 horas aí? 2 horas. No programa? Olha, obrigada. Amém. Tá? Amém. Eu amo a sua vida. Amém. Tudo que Eu você amo a sua faz. vida também. Feliz com tudo que Deus tem feito na sua história. Você fala de resiliência aqui, mas também você tem tido muita resiliência. Eu lembro do processo que você passou. No começo, antes de vir pra cá. Do divórcio, dos filhos, o que seria da sua vida a partir dali. Foi. Mas você está aqui, de pé para a glória de Deus. Talvez o inimigo queria ver você em depressão, você prostrada, mas você está de pé, servindo os outros, com esse coração de servo. Que você nunca perca a sua essência. Que você saiba que nos lugares que Deus vai te colocar, Ele está te colocando por causa da simplicidade do seu coração. Que você nunca se esqueça de onde Deus tirou e o que Ele está fazendo na sua história. E Ele vai fazer muito mais se você permanecer nessa simplicidade, nesse coração, servindo. Porque enquanto você serve o sonho dos outros, Deus está preparando você para viver os sonhos que Ele mesmo tem para sua vida. Então, continua fiel, continua que Deus vai te honrar muito ainda. Tenho honrado. Nossa, obrigada. E eu fico feliz de ver você aí fluindo, Pablo Marçal, com sei quem lá. Eu falei, gente, essa minha amiga tá muito chique. Porque Deus faz. Deus faz. A Jennifer acompanhou, né, de perto. Sim. E é uma bênção ter você. Intercede aí, que eu sei Amém. que Deus ouve aqui, viu? Tem uma coisa aqui que Deus ouve e eu quero Amém. sempre estar junto. E vamos orar para encerrar? Gente, fazer um pedido para ela aqui, né? Porque ela tem uma voz tão linda. Será que tem... gente! Amiga, canta rouca, assim, ó. Amiga. Canta assim só um pouquinho, aí vai pra oração, entendeu? Só a introduçãozinha. Oh, meu Deus! Ô, função! Vai, um pedido. Tá, então fecha os olhos aí, onde você estiver. Eu vou cantar e a gente já ora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor Jesus, seja bem-vindo aonde esse vídeo chegar. Aonde essa entrevista, esse podcast chegar. Que a tua presença inunde esse ambiente, que a tua presença inunde essa casa, inunde esse carro, inunde essa vida. Que ela seja, Senhor, inundada pelo derramar da tua presença. Porque quando a tua presença vem, o medo bate em retirada. Quando a tua presença vem, a angústia perde a força. Quando a tua presença vem, aquele que está prostrado é reerguido, levantado. Quando a tua presença vem, as dores, o sangue, as feridas, elas passam a ser cicatrizadas. Eu te peço, Espírito Santo, inunda cada vida, inunda cada lar, inunda cada pessoa com a tua glória. Senhor Jesus, de maneira tal que essa vida, que essa mulher, que essa pessoa que está aqui nesse vídeo não será a mesma. Pai, eu creio que chaves serão viradas, que mulheres não vão olhar, Senhor, para engajamento, não vão olhar para as estruturas humanas, mas vão começar na simplicidade. E o Senhor vai dar o crescimento, o Senhor vai dar a expansão, que elas possam ser profundas em Ti, que elas sejam de verdade, que elas vivam, Senhor, e preguem
entregam, Senhor, aquilo que de fato elas vivem, aquilo que elas experimentam. Deus, dê a experiência a essas mulheres, faça elas mergulharem em águas profundas, que elas não te conheçam apenas de ouvir falar, mas que elas possam dizer: agora eu vejo o Senhor, agora eu vejo Ele no meu casamento, eu vejo Ele na vida dos meus filhos, eu vejo Ele na paz que eu sinto na minha casa, eu vejo Ele porque eu não sinto mais aquela angústia no meu peito, eu vejo Ele porque eu não sou mais aquela mulher depressiva, dependente de remédios para poder viver, para poder dormir, para poder respirar. Não, mulheres livres, libertas, transformadas, Pai, de dentro para fora. O Senhor é aquele que quebra, Senhor, o jugo. O Senhor é aquele que quebra as cadeias, que todas as cadeias sejam quebradas na vida das suas filhas e que elas possam viver uma vida em plenitude, uma vida plena em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida serão abençoadas e benditas. A tua palavra diz que aquele que ama o Senhor, aquele que medita na tua lei, é como árvore plantada junto à fonte das águas, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não murcham e tudo o que faz será bem sucedido para a glória de Deus. Que eu te peço e eu oro por mulheres bem-sucedidas em todas as áreas. Em nome de Jesus, abençoa a vida da Dani, esse programa, que cada pessoa que assistir e ser alcançada por essa mensagem seja também profundamente abençoada. Em nome de Jesus, te agradecemos, chamamos Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, meu amor. Obrigada. Amém. E ó, segue a Jenny, aí a gente vai colocar, né? Vou pôr o Instagram dela, porque é uma benção. Tem que seguir as pregações, eu compartilho, aí eu ponho nos grupos, porque assim, o que Deus faz sobre a sua vida, amiga, glória a Deus, como ele é usado, não é à toa, né? Amém. Tudo que você faz. Então, obrigada, Amém, né, por estar aqui. E ó, você segue, compartilha o canal, né? A gente está começando aí com esse programa. Compartilha. Às vezes, uma palavra que a Jenny falou aqui vai servir para alguém. Exatamente. Alguma amiga, né? Algum familiar. Às vezes, a gente tem que ser esse canal, né? Deus Sim. Você tá aqui assistindo, mas você compartilhando vai chegar para outras pessoas. Sim. Né? Esse é o nosso foco aqui. É realmente que essa palavra entre, que seja viva, né? E dane-se o que o mundo diz, né? Que os outros vão pensar. Se posicione em Deus, que Ele... Eu tenho certeza que esse programa, eu fui muito edificada aqui, eu fico imaginando onde vai parar, né? Amém. Então, em bora. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, né? Todo mundo que está aqui. Amém. A esse estúdio do My Brothers, né? Estúdio que trouxe mais aqui essa estrutura pra gente. Amém. Vamos lá, vamos com tudo, né? Tudo. E ó, a gente talvez vai estar por aí, a gente vai dando os recados aí, vai ter uns eventos com ela, então vai ser top. Bora. Tchau, até semana que vem.